Amém. Amém? Que bom estar com vocês. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. É tão importante nós estarmos na casa do nosso Deus. Quando eu faltei quarta e sexta e parece que meu mundo acabou. Aí a gente fica chorosa pelos cantos, né? Porque a gente gosta da igreja mesmo, não tem jeito. É dos irmãos, é do louvor, é da adoração, né? Seja tribulação, luta e aflição, é aqui que a gente quer estar. É na casa do Senhor, chamado casa de oração, é com os nossos irmãos, aqueles que se acham perfeitos, aqueles que se acham cheios de defeito, é com esses que nós queremos estar. Amém? Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, diz a palavra do Senhor. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Agora eu gostaria que você fosse para o versículo 32. Hebreus 11, 32. O escritor diz assim: que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contado de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça e alcançaram promessas e fecharam as bocas dos leões. Podemos assentar. Você já ouviu falar em Gideão? Amém? Quando você fala em Gideão, você lembra dos 300 de Gideão, né? Você já ouviu falar de Baraque? Quando você fala em Baraque, é impossível não lembrar em Débora, né? A grande juíza que julgava o povo na época. Você já ouviu falar em Sansão? E você já ouviu falar em Jefté? É sobre esse moço que nós vamos falar nesta noite. Sobre um homem que tinha tudo para dar errado. Tudo para sucumbir diante da sua sorte. Mas foi um homem que conseguiu discernir a vontade de Deus em meio a circunstâncias totalmente adversas. O tema da mensagem de hoje é descobrindo a vontade de Deus em tempos difíceis. Às vezes nós entendemos a vontade de Deus quando nós estamos em situações agradáveis, em situações amenas, em situações que às vezes é explícito e visível diante de nós a vontade de Deus e aquilo que Deus quer para nós. Mas nós temos visto, não só pelos escritos da palavra, mas também pela vida do ser humano em si, e no cotidiano, e no comum do ser humano, que o ser humano tem muita dificuldade, os cristãos têm muita dificuldade em descobrir a vontade de Deus, em conseguir enxergar a vontade de Deus, quando seus corações estão passando por uma situação difícil, estão passando por um momento de aflição, estão passando por um momento de dor, de angústia. Então nós percebemos que os cristãos, em situações como essas, eles sentem dificuldade de entender, de encontrar qual é o plano, qual é a vontade, qual é a saída, o que é que Deus tem para mim, o que é que Deus quer de mim. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Eu quero convidar você para ir para o nosso texto, onde nós temos a revelação da vida de Jefté. Vá comigo em Juízes, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. A vida desse moço era feliz, até acontecer algo bom. Quando aconteceu algo bom para alguém, aconteceu algo ruim para ele. É engraçado isso. Juízes capítulo 11. Jefté era um moço feliz, ele recebeu um nome que chamava, o nome dele significa Deus abre. Um bom nome, né? Deus dá abertura, Deus encaminha. Juízes 11 diz assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Ou seja, havia um homem, gileadita, que a sua mulher não tinha filhos, e ele resolvera então
encontrar um meio de ter um filho e trazer para casa. Ele teve relações sexuais com uma prostituta, e então essa gerou um filho, e ele trouxe esse moço para casa. E o menino cresceu dentro de um sistema do lar, da família, desse gileadita, e esse menino cresceu um rapaz, um homem valoroso, de caráter, de honra, né? Existem muitas pessoas que nós às vezes somos alcançados por alguma má sorte, por alguma situação adversa, e às vezes a gente fica carregando aquela sentença para o resto da vida, né? Às vezes a gente diz, porque meu pai não me amou, porque eu tive uma vida muito dura, eu caí muito cedo na vida, tive que trabalhar muito precocemente, não tive infância, não tive adolescência. E aí nós fazemos uso dessas situações, às vezes, que não são muito favoráveis, nem muito bem vistas. E às vezes nós fazemos uso disso para que nós possamos lançar sobre elas a nossa má índole, o nosso caráter, a nossa dificuldade de escolha, ou às vezes até a nossa negligência. E esse moço não. Esse moço, ele sabia que ele era filho de uma prostituta, mas ele morava naquele lar abençoado, com aquele homem abençoado, com aquela mulher, provavelmente, que ele chamava de mãe, e ele se via sortudo, né? É o ângulo de vista, né? Se fosse outro que fosse colocado ali, provavelmente poderia olhar dizendo assim, mas que coisa, eu sou filho de uma prostituta, então tá bom, então eu vou cair na vida também, então eu vou fazer o mesmo, então eu vou... Não, ele não. Ele diz assim, olha, aqui eu sou filho de uma prostituta, mas também sou filho desse homem honrado, então eu vou optar pela honra e pelo bom caráter. Eu quero falar que a vontade de Deus, ela é sempre que nós possamos escolher o melhor. Quando você se coloca em uma situação de impasse, escolha o melhor. Mas não o melhor segundo a sua ótica, não o melhor segundo o seu coração. Mas o melhor aos olhos de Deus. Por quê? Porque, na maioria das vezes, o melhor meu, o que eu gosto e o que eu quero, está contra o melhor de Deus. Então, ele olhou... É muito mais fácil crescer e pender para o lado ruim, nós que já somos bem grandinhos, do que crescermos e pendermos para o lado bom. Mas Jefté escolheu inclinar-se para o lado bom. O versículo 1 fala dos adjetivos dele, que ele era um homem valoroso, uma pessoa assim de caráter, uma pessoa de honra, porém filho de uma prostituta. Ele conseguiu vencer qualquer vestígio que fosse do passado em si mesmo. Diga, eu preciso aprender a vencer toda a força do passado que vem contra a minha identidade. Quando nós nos convertemos e o Senhor nos chamou, nos atraiu e o Senhor nos trouxe para Ele, Ele quer e sempre vai querer transformar a nossa identidade, mudar a nossa vida, para que nós não soframos mais com as situações de memórias que temos do passado. Bom, Jefté resolveu a vida dele. Ele resolveu inclinar-se para o lado bom. Mas existem os outros. Diga comigo, os outros. Sempre haverá os outros na sua vida. Sempre. A mulher do gileadita teve filhos. E os filhos deste homem não acharam certo, não acharam justo, não acharam correto Jefté herdar junto com eles, porque eles não eram filhos legítimos. Eu queria que você, no versículo de número 2, encontrasse aqui a vontade de Deus. Procura no versículo 2 a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram, não herdarás na casa de nosso pai, porque és filhos de outra mulher. Você acha que aqui existe a vontade de Deus? Porque tem gente que quer atribuir a Deus os erros humanos. Deus é soberano,
acima de todas as coisas, nenhuma folha de árvore cai sem a vontade de Deus, só que existem os erros humanos, a maldade humana, o coração perverso. Os irmãos de Jefté olharam para ele e disseram assim: nós não queremos você junto conosco, nós não queremos dividir com você a nossa herança. Nada de misericórdia, nada de amor, nada de compaixão, nada de Deus. Dificilmente você vai encontrar pessoas que tenham coisas de Deus para você. Dificilmente você vai encontrar pessoas que tenham atribuições favoráveis à sua vida. Por isso que quando a palavra do Senhor diz que sobre tudo que nós devemos guardar, pensa em algo que você guarda. Você guarda o seu corpo, você guarda os seus olhos, você guarda a sua casa, você guarda. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Porque dificilmente você vai encontrar alguém que venha contribuir com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, com o encaminhar de Deus na sua vida. Era a família dele. Nada mais lógico e esperado da própria família o bem. Nada mais lógico e esperado de pessoas que te cercam, de pessoas que passaram com você como filho mais velho, provavelmente ajudando esses meninos, cercando esses meninos de cuidado. Mas os meninos cresceram e disseram: nós não te queremos, nós não te queremos mais. Isso foi algo muito ruim para o coração de Jefté. Aquele homem valoroso, de bons princípios, como todos nós, um ser humano, ele não aceitou isso de uma maneira boa. Ele não conseguiu administrar essa situação. Eu quero fazer uma parada por aí. Quero dizer uma coisa para você. Nós sempre estamos prontos e preparados, achamos que estamos, para recebermos um elogio, uma palavra de amor, uma palavra de afeto, um gesto de carinho. Mas quem de nós estamos preparados para receber um não, para receber uma ingratidão, para receber um tapa numa face, para receber uma atitude que fere, que machuca? Pois nós temos que estar preparados tanto para aquilo quanto para isso. O apóstolo Paulo diz que existe o dia mau, e tanto existe o dia mau para mim e o dia mau para você. O quantos que nós temos visto de cristãos parados à beira do caminho, não porque o mestre deles os esqueceu atrás, não, nem porque o mestre deles os reprovou. Nós temos visto os cristãos parados à beira do caminho porque foram feridos por outros seres humanos, abandonados por outros seres humanos, machucados, não compreendidos. E nós, como cristãos e seres humanos, nós precisamos compreender que nós estamos em uma situação, em uma dispensação muito complicada. O ser humano não é mais simples como antigamente. O ser humano, a limitação do ser humano, ela é imensa. O ser humano, quanto mais egocêntrico, quanto mais ensoberbecido, mais limitado ele se torna. E por mais limitado ele se tornar, mais ele irá fazer sofrer aquele que está ao lado dele. Com cobranças, com indignações, com sentenças. O que nós estamos vendo aqui? Uma família onde o irmão mais velho é rejeitado por conta do seu nascimento, algo que ele não teve culpa, algo que ele não teve nada a ver com isso, mas ele estava levando aquilo que era inocente. E o pai dele não o defendeu. O pai dele não tomou partido. Não me pergunta por quê. Por que será que existem pessoas que não tomam partidos por outras pessoas? Por que será que hoje nós vimos, às vezes, pessoas passando por situações dificílimas, porque outras pessoas que são honestas, honradas, se calam? Quando o justo se cala, o inocente sofre. E às vezes nós temos visto muito isso, nós temos observado muito isso, e a palavra do Senhor nos diz assim, no versículo de número 2, que ele foi rejeitado, e no versículo 3, então Jefté fugiu de diante de seus irmãos.
Fuga. Diga comigo, a fuga nunca é a melhor opção. A fuga muitas vezes é uma opção que às vezes nós temos por conta de dificuldade de enfrentar a situação. Mas sempre por trás de uma fuga existe um fraco. Quando você tem uma situação difícil para você enfrentar, você olha para o céu, peça a Deus que te capacite, peça ao Senhor que te dê forças e você enfrente ela naquele momento. Porque se você não enfrentar esse problema aqui, e você fugir para outro lado, deste lado, ele será 2 vezes maior do que nesse. Não fuja de situação. Porque eu não estou aguentando, ou porque eu estou envergonhado, ou porque eu estou enfraquecido, ou porque eu estou indignado, ou porque eu não estou aguentando, ou porque isso, porque aquilo outro. A fuga sempre te leva às raias das situações diminutas e ínfimas da vida. Não fuja de situações. Situações devem ser enfrentadas, seja ela criada por você ou não, seja ela uma circunstância aleatória ou presente, seja ela um resultado de uma atitude sua ou não, você precisa aprender a enfrentar a situação. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos ensina que aquele que recua desagrada a Deus e perde a alma. Você não quer perder sua alma, quer? Porque nós não somos daqueles que recuamos, mas somos daqueles que perseveramos para a conservação da alma. Não fuja de situações, enfrente-as, mas ela é difícil porque é uma situação, mas ela vai passar, e você, para que ela passe, você tem que enfrentá-la. Você não pode fingir que está tudo bem, você não pode fingir que não está acontecendo nada. Está acontecendo, e Deus te habilita e te capacita para consertar a situação. Jefté não tinha recurso nenhum, porque ele não tinha ninguém que defendesse ele. Ele não tinha nenhum ser humano, ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele não tinha ninguém que o ajudasse aqui na terra. Mas tinha alguém que estava olhando por ele. Tinha alguém que estava olhando por ele. E alguém que disse assim, essa situação não vai ficar assim. Quando Deus olha para você e vê você sofrendo humilhação, vê você inocente, vê você passando por sentenças, passando por situação difícil, Deus olha e diz assim, essa situação não vai ficar assim. Diga amém. O nosso Deus é assim. A Bíblia diz assim que no versículo 3, então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefté e saíam com ele. Sabe o que transformou aquele comportamento honrado, valoroso, aquele rapaz, aquele homem valoroso? Ele transferiu esse poder de liderança dele. Era um tempo onde não tinha rei, não tinha juiz, os inimigos afrontavam, vinham. Então o que acontece? Uniu-se a ele os amotinados. Aquelas pessoas que, ladrões, pessoas desocupadas. Então ele se tornou líder. Então ele começou a formar um grupo de amotinados. Todo aquele valor daquele filho, daquele homem, daquele moço honrado, e ele começou a liderar os amotinados. Às vezes você olha para uma pessoa, e você olha às vezes de uma maneira nua e crua, para uma característica negativa dela. E às vezes nós somos seres humanos muito amargos e somos maus. E às vezes você não consegue entender por que aquela pessoa manifesta aquele comportamento negativo. Mas se você pudesse, pelo menos se você pudesse olhar e observar o que aquela pessoa passou, quais foram as circunstâncias que levaram aquela pessoa a chegar naquela situação. Se você tivesse, pelo menos, nem precisaria estar do lado dela, mas se pelo menos você estivesse totalmente ileso, totalmente no impacto
chegasse numa situação que você não estivesse nem do lado do diabo e nem do lado dela, porque o diabo é que é acusador. Você não precisaria estar do lado do diabo como acusador e nem do lado dela como advogado. Mas se você estivesse isolado de tudo e você olhasse a situação, o sofrimento, tudo aquilo que levou aquela pessoa a manifestar um comportamento negativo, a fazer o que faz e da maneira que faz, você teria o mínimo de misericórdia e você diria: pera um pouquinho, onde é que eu estou com a cabeça agindo dessa maneira e julgando desse jeito? Nós somos cruéis, assim como os irmãos de Jefté. Nós, quando estamos em boas situações na nossa vida, nós manifestamos o pior de nós. Você sabia disso? Por isso que o Senhor diz a Israel: eu te levei para o deserto, para a terra muito seca, para ali ver o que havia no seu coração. Quando nós estamos nas boas fases da nossa vida, o pior é que sai de nós. A pior fase da nossa vida, a verdadeira glória de Deus sai dos nossos lábios, dos nossos poros, das nossas vidas. É ali que nós reconhecemos que somos totalmente dependentes. E a canção que acabamos de cantar, dizendo: Senhor, é teu meu coração, essa oração se torna verdadeira. Por quê? Porque você não tem onde pegar, você não tem onde se bancar. E a Bíblia diz que aquele moço, filho, abençoado, irmão, se tornara líder de vagabundos, vamos dizer assim, de pessoas desencaminhadas. E ali estava Jefté, ganhando a vida, triste, abatido, porque havia sido injustiçado. Você sabe que o que o diabo quer fazer com você? O diabo também tem a vontade dele para o homem. E não existe nada mais forte. Satanás é muito esperto nessa situação quando fala-se de ser humano. Você sabia que não existe nada mais forte para derrubar um ser humano do que uma ferida daquele de quem se ama? Não existe. Um coração ferido se torna alguém frágil, se torna alguém débil, se torna alguém debilitado. Você pode ficar aberto aí, Juízes, marca aí com alguma maneira, e vá comigo em 2 Timóteo capítulo 2, vá lá comigo. 2 Timóteo capítulo 2. Você sabe qual é a vontade de Satanás para o homem? É tirar dele a capacidade de ser instruído. Porque quando você está dominado por um sentimento negativo, você não consegue ouvir outra coisa. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 25 e 26. Quando você está dominado por um sentimento negativo, Satanás bombardeia você com opções e com situações. Ele faz você ver coisas onde não existe, ouvir coisas de onde não vieram. Ele torce as coisas antes que elas entrem nos seus ouvidos. Ele vai torcendo. Está vendo? Está vendo? Está vendo? É isso que ele vai fazendo. Por quê? Porque Satanás sabe que a instrução liberta, a verdade liberta. Diga glória a Deus. A verdade, ela nos liberta. E a verdade, ela não é ouvida quando nós estamos contaminados pelos nossos sentimentos negativos, porque nós nos negamos a ouvir a instrução, o encaminhar, a direção, traz mudança, traz transformação. A Bíblia diz assim em 2 Timóteo 2, 25 e 26... instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Toda resistência à voz de Deus, ao Evangelho, a palavra é maligna, não é sua, é do diabo. Por que nós tão facilmente assumimos aquilo que é de Satanás e somos tantas vezes letárgicos ao assumirmos aquilo que é de Deus? Assumimos a mágoa de um segundo para o outro e demoramos para perdoar muitas vezes meses e anos.
Aquilo que é do diabo, nós abrimos o coração e simplesmente encarnamos aquilo. Mesmo sabendo que isso irá destruir a nossa vida, mesmo sabendo que isso irá acabar conosco, nós assumimos tudo aquilo de uma maneira tão familiarizada, como se nós tivéssemos assim, agradecidos pelo diabo nos dar informações satânicas, que são sentimentos destrutivos. E aí quando Deus vem, querendo nos instruir, querendo nos ensinar a fazer direito, a agir direito, nós resistimos. Instruindo com mansidão os que resistem. Toda resistência ao plano, à vontade de Deus, toda resistência ao evangelho é maligna, não é sua, é do diabo. Não assuma esse rancor, não assuma essa rejeição, não assuma essa mágoa, ela não é sua, é de Satanás. O que é de Deus é seu, pode tomar, pode fazer uso, não vai ser nocivo, vai ser de graça para a sua vida. Aceite o que é de Deus. Vamos encarnar aquilo que é de Deus. Vamos receber o que vem de Deus. Nós não somos lixo para ficarmos recebendo coisas que vêm do inferno, que vêm de Satanás. Versículo 26. E tornarem a despertar. Quando Satanás envolve alguém em uma situação, a pessoa fica como adormecida. Não é ela. Você olha e diz, não é ela. Não é. Não é. Deveria existir amor no lugar de ódio, perdão no lugar de rancor, paz ao invés de guerra. Não é. É como se fosse um sono a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Sabe qual é a vontade do diabo? Te encher de laços, de amarras, de armadilhas. Fazer com que as informações negativas que você recebeu, fazer com que as situações que você recebeu, que são negativas, você vai acumulando. Quando você percebe, coisas boas estão sendo transformadas em ruins. A ótica que você tinha, que era lógica, que era boa, que era prudente, começa a se transformar em distúrbio, em confusão, em coisas aleatórias, em coisas que te prendem, que te amarram. A vontade de Satanás era que Jefté se tornasse, continuasse um líder daqueles amotinados até que morresse num motim, até mesmo entre eles, ou numa batalha, ou numa guerra. Mas Deus, em sua infinita, volte comigo em Juízes 11, em sua infinita misericórdia e soberania. Deus é bom, amém, irmãos? Deus é bom. Deus viu Jefté e disse assim, você não vai continuar dessa maneira. Às vezes nós nos surpreendemos, e é de surpreendermos mesmo aquilo que Deus faz pelos seus. A Bíblia diz assim, versículo de número 4, e aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Os amonitas se levantaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, versículo 5, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. Diga comigo, não havia um homem. Não havia um homem honrado, disposto, trabalhador, nenhum dos filhos de Jefté. Não havia um homem. Eles haviam jogado o melhor deles fora. O mundo é assim. Alguns seres humanos também é assim. O melhor que eles possuem, eles jogam fora. Alguns seres humanos são assim. Quem sabe você já passou por isso? Quem sabe você já foi a melhor pessoa que aconteceu na vida de alguém? Quem sabe você já foi o melhor acontecimento que pôde acontecer na vida de alguém? E essa pessoa simplesmente
Por um motivo ou outro, porque os filhos de Jefté, com o apoio dos anciãos da cidade, expulsaram Jefté. E quem sabe você foi o melhor acontecimento na vida de alguém, e simplesmente essa pessoa, enquanto você serviu, enquanto você foi bom, enquanto, de repente, você se vê menosprezado, desvalorizado, você se sente descartável. Você já se sentiu descartável? Simplesmente descartável. Infelizmente, alguns de nós, que não temos uma identidade formada em Cristo, às vezes nós ficamos abalados com isso. Sabe qual é a luta do Espírito Santo dentro de você? Formar dentro de você uma identidade tão forte, tão forte, tão forte. Sabe, fazer você entender com todas as letras: Deus me ama, Deus me ama, Deus me quer, Deus tem um plano para a minha vida, Deus me levantou, me tirou das cinzas, Deus me resgatou, Deus é comigo. A ação do Espírito Santo em sua vida é reformular a sua informação sobre você mesmo, para que quando surjam essas situações, e não serão as que passaram, e não serão as atuais, mas essas informações continuarão vindo enquanto você vive. Existirá pessoas que irão querer fazer você se sentir um lixo, descartado, sem valor algum. Mas Deus, Ele opera de uma forma tão maravilhosa dentro de nós, e faz com que nós possamos vencer todas essas informações negativas que muitas vezes quer nos assombrar, que muitas vezes quer nos mutilar. E a Bíblia diz que quando os inimigos se levantaram, todos os homens que haviam em Gileade se esconderam. Só um nome vivia em Israel, e esse nome era Jefté, o chefe dos amotinados. O que fazer? E agora? Nós vamos ter que ir atrás dele. Nós vamos ter que convidá-lo para voltar, para que ele possa fazer alguma coisa, porque não existe quem consiga fazer algo. Deus tem os seus. A Bíblia diz assim, versículo de número 6. Foram até Jefté e disseram a ele: vem ser o nosso chefe. Que? Chefe? De banido a chefe? De não serve a chefe? De bastardo a chefe? De desprezível a chefe? Chefe, vem e ser o nosso chefe, o nosso líder, o nosso juiz, para que combatamos contra os filhos de Amon. Você vê a vontade de Deus aí? Vê ou não vê? Vê. Aí você está vendo a vontade de Deus para Jefté. De humilhado, de banido, de desprezado, para líder, para encabeçar a luta contra os amonitas. Sabe, meu irmão, às vezes a vida, as situações querem te jogar para os cantos. Existem muitos Jeftés que esqueceu quem é. Existem muitos Jeftés que não conseguem mais acreditar no que Deus pode fazer na vida deles. Tanta informação negativa sobre eles. Você não serve, você não presta, você não vale, não dá certo, você agora é descartável, você chega para lá, não dá mais. E existem alguns Jeftés que eles aderem a essa informação de uma maneira tão forte, tão impetuosa, que eles começam a assumir essa identidade. A Bíblia diz que naquele momento estava a chance e a oportunidade de Jefté, a vontade de Deus para ele, sair daquele meio de amotinados e liderar Israel. Oh, glória a Deus. Sabe, as pessoas podem tirar de você
muitas vezes banalizar seu nome. As pessoas podem tirar de você, às vezes, até a sua alegria. As pessoas podem tirar de você o seu ânimo, mas ninguém consegue mexer em quem você é. Esse é o cristão. O cristão é assim. O cristão, as pessoas podem fazer com eles coisas assim ruins e absurdas, mas ninguém consegue mexer em quem é você. A sua integridade, a sua vida diante de Deus, a sua honra, a sua devoção, o seu amor, a sua compreensão do que Deus fez por você, isso não tem preço. Isso você não leu num jornal, isso ninguém te falou, isso não veio voando por algum pássaro numa nuvem, isso foi o Espírito que testificou aqui dentro. Você é filho de Deus. E não importa a situação em que você se encontra, ruim, aflitiva, desconfortável, Ele é Deus. Diga amém. E a Bíblia diz que chega a oportunidade para Jefté. Mas agora naquele momento ia depender de alguma situação. Jefté ia ter que escolher entre o seu orgulho ferido, entre suas feridas, entre suas agruras, entre seus ressentimentos e a vontade de Deus. E você, o que tem escolhido? Existem situações na sua vida em que você tem, de um lado, a vontade de Deus, chance de ser feliz, oportunidade de se levantar, oportunidade de retomar sua vida, de abraçar o que Deus te deu, de amar, de perdoar, de reconciliar. E de outro lado, seu orgulho ferido, seu tempo sofrido, suas marcas, suas dores, seus pesares. E com que é que nós estamos ficando? Jesus diz: quem não é comigo não precisa nem fazer nada contra mim, já é contra mim. Quero que você fique aberto em Juízes capítulo 11. Eu quero que você vá comigo em Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago, vamos lá comigo. Tiago capítulo 1, versículo de número 17. Existem muitas coisas boas que Deus tem nos oferecido, que Deus tem colocado diante de nós. Ele tinha que escolher entre o que sentia, entre o que passou, Tiago 1,17, e a boa dádiva de Deus. Esse negócio de passado é complicado, não é, irmãos? Sabe por que passado é complicado? Porque tem muita gente que gosta do passado. Existem muitas pessoas que têm dificuldade de se desvencilhar do que foi. Não conseguem entender nem assimilar a Escritura, esquecendo-me das coisas. Deus, por favor, me ajude a esquecer, Senhor. Eu tenho uma memória muito ruim para as coisas ruins. Uma memória que se agrega às coisas ruins, uma memória que me judia, uma memória que tripudia sobre as minhas boas lembranças. Tua palavra diz que eu tenho que pensar em tudo que é bom, em tudo que tem louvor, em tudo que tem virtude. Ó Deus, em nome de Jesus, faz-me esquecer das coisas ruins. Porque Deus, Ele é o nosso bom Deus, e Ele está aberto para nos dar oportunidades. É a mesma coisa que passou bem, Deus passou por mim e eu não vi. Existem muitas pessoas que estão perdendo chance, oportunidade, estão perdendo as portas abertas da parte de Deus. Mas por quê? Porque não consegue desvencilhar-se do passado, dos seus sentimentos. A Bíblia diz em Tiago 1,17... toda boa dádiva, todo bom presente, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Diga amém. Deus te amou, Deus te ama, e Deus vai continuar te amando. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou. Diga, eu sou gerado pela vontade de Deus. Amém.
Gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Diga glória a Deus. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Nós amamos a verdade. Jefté estava totalmente encantado, envolvido, como alguns de nós às vezes ficamos, enlaçados por aquilo que é maligno. A vontade de Satanás é que não haja instrução. A vontade de Satanás é que não sejamos repreendidos e nem exortados, para que a nossa mente fique fixada no nosso sofrimento, para que o nosso coração fique apegado à nossa dor, e sejamos um povo sem instrução, sem a palavra da verdade, para que nós vivamos o passado no presente, e então contaminamos o nosso futuro. Nós fomos gerados pela palavra da verdade, para sermos primícias das criaturas do Senhor. Versículo 19, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Olha para o seu irmão e diga, viu? Diga comigo, ira. Você acha que o Jefté ali não tinha ira? Não tinha indignação? Não tinha revolta? Não tinha desprezo por aqueles homens também? Ele tinha tudo isso. Mas sabe, existe uma coisa que o ser humano poderia fazer por si mesmo, é ser no mínimo inteligente para si. Às vezes você não precisa ser inteligente para o outro não, sábio, mostrar a direção, ou então, eu sei, não, eu conheço, não. Seja o suficiente inteligente para você. Por você, pela sua vida, pela sua história. A ira do homem, ela não tem nada a ver com Deus. Ela não opera a justiça de Deus, porque Deus é Deus para aplicar a justiça onde Ele quer, da maneira que Ele quer. Senhor, então o Senhor vai fazer justiça ali. Eu vou ver. E aqui, Senhor, já está aqui, o Senhor não vai fazer? Não, eu resolvi ter misericórdia. Eu esperei 3 anos, 2 anos, para que o Senhor descesse a mão, e isso e aquilo, agora eu resolvi ter misericórdia, porque Romanos diz assim, eu tenho misericórdia de quem eu quero. Eu sou dono de mim mesmo. Ninguém adivinha o que Ele vai fazer, ninguém sequer pode manipular, ou descrever, ou fazer um script. Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer e como Ele quer. Diga amém. E então Deus chama Jefté. Mas a ira de Jefté não iria produzir a justiça divina. Efésios 5:17. Irmão, você é uma pessoa irada? Precisa melhorar isso aí. Dizem que a pessoa irada tem os neurônios com pernas curtas. Os neurônios são anões. Será que é verdade? Dizem, não sou eu que falei, que as pessoas iradas, os neurônios são anões. Será que é verdade? Que ele não consegue raciocinar, nem pensar, quando vê... Você não pode ser uma pessoa irada, porque o cristão não é irado. Existem pessoas que, eu sou assim, eu sou uma pessoa assim, que eu penso, eu falo. Espera um pouquinho, então anda pelado pela rua. É ou não é? Já que é para todo mundo saber o que você pensa, o que tem a ver teu corpo aí nu, andando pela rua? Nós somos pessoas que administramos os pensamentos. Não é tudo que você pensa que você vai falando. Não é tudo que você sente que você vai falando. Aí tem gente que diz assim, ainda eu sou uma pessoa verdadeira. Tudo que eu penso, eu falo. Isso aí não é ser verdadeiro, isso é ser desequilibrado. Uma pessoa verdadeira, ela tem autenticidade, veracidade. Nós temos que raciocinar, que pensar. É claro que a gente não consegue, uma vez ou outra escapa, mas direto, tudo que você pensa, você vai falando. Aí reclama, eu não tenho amigo, ninguém gosta de mim, nem o Espírito Santo fica perto de mim. Se fosse eu também não ficaria.
pensar. Para que magoar? Para que ferir? Para quê? Não, mas pera um pouquinho, eu vou falar a verdade para você. A sua verdade vai mudar? Porque não é melhor você ir lá orar, falar com Deus, a pessoa está fechada para Deus, você acha que ela vai te ouvir? Provérbios diz isso. Não repreende o insensato, você vai virar inimigo dele. Ora, Deus, quebrando esse coração, Pai, quebrando esse coração. Mas vamos mudar de assunto. Efésios 5:17 diz assim: por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Diga glória a Deus. Às vezes nós somos insensatos. Às vezes tem aquela porta de Deus aberta, escancarada, para a glória, para a alegria, por um bom tempo, por um tempo de oásis, e você fica lá, com aquela insensatez, apegada ao que foi, encurvado, detido, dominado, aquilo que é ruim. Não sejais insensatos, compreendei, entendei qual seja a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que eu pague o mal com o mal. Fechou a cara para mim, eu fecho também. Ficou azedo comigo, eu fico também. Falou A, eu falo B até o Z. É assim que Deus quer? Não é? Então não seja insensato, descubra qual é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que te abençoa, e não a sua te amaldiçoa. Olha para o seu irmão e fala: a sua vontade te amaldiçoa. Vá comigo em Hebreus capítulo 10. Vá lá comigo. A vontade de Deus nos abençoa, a nossa vontade nos amaldiçoa. Hebreus capítulo 10. Versículo de número 9. Diz a palavra do Senhor. Hebreus 10, 9. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. A submissão do Senhor Jesus à vontade de Deus. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Diga glória a Deus. Tira o primeiro, aqui o contexto está falando do sacrifício, do sacerdote, de morte de touro, de bezerro, de pomba, de holocausto. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira o que foi, para que possa ter lugar para aquilo que é. Livra-se. Livra-se do seu eu que te dava trabalho. Tem hora que você não dá trabalho para você mesmo? Tem hora que você dá trabalho para você mesmo. Para que eu vou dar trabalho para mim mesmo? Espera um pouquinho, deixa eu simplificar a minha vida. Eu fiz isso, resultou nisso, só deu trabalho, deu problema. Não, espera um pouquinho. Eu vou tirar o primeiro, o velho Adão, a carne, o eu, aquelas coisas que já foram, o passado. Para que eu vou ficar amarrado nisso? Para que eu vou ser tão, abduzido, não, isso aqui é meu jeito. Não, isso aqui é desse jeito. Não, isso aí é coisa para gente novo. Gente novo é assim, turrão, teimoso. A gente vai ficando velho, a gente vai entendendo melhor a vida. O duro quando você envelhece e não adquire amadurecimento da experiência. Aí a coisa fica brava, né, irmão? Aí fica ruim, né? Quando você recebe o Espírito Santo de Deus, o sangue de Jesus Cristo, você não vive mais na insensatez. Você abre os seus olhos e você fala: espera um pouquinho, eu estou perdendo. Com essa mágoa, eu estou perdendo. Mas e meu orgulho? Seu orgulho não é santo, é do diabo. A humildade é santa, o orgulho é satânico. Mas e meu orgulho? Eu vou dar o braço torcer, Irmão, para com isso. Olha aí o que Deus tem para a sua vida. Olha as coisas que Deus tem gerado para você. As boas dádivas, as bênçãos que Deus tem gerado para a tua vida. Abra o teu coração. Entra nesse contexto de graça. Entra nessa constituição maravilhosa que Deus tem criado para nós. Tira o velho. Tira o que foi, tira o passado, tira lembranças, tira a memória, tira isso de ruim. E a Bíblia diz assim, olha, tira, versículo de número 9,
Tira o primeiro para estabelecer o segundo, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Agora vê o 36. A promessa 10:36. Depois do que vem a promessa? Necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais. Primeiro você tem que fazer a vontade de Deus, para depois você receber a promessa. Primeiro a vontade de Deus, depois a promessa. Primeiro a vontade de Deus, depois a promessa. Primeiro a vontade de Deus, depois a promessa. Volta comigo em Juízes, capítulo 11. Versículo 7. Porém Jefité disse aos anciãos de Gileade: porventura não me odiastes a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em aperto? Ele olha e diz: olha, vocês me desprezaram, não me quiseram, me humilharam, me jogaram fora, não quiseram nem saber o que seria de mim. Aí eles olham para Jefté e diz assim: disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon. Você viu que eles não responderam à pergunta de Jefté? Jefté perguntou assim: ó, vocês não me odiaram, não me expulsaram da casa do meu pai, por que vocês vêm a mim agora quando vocês estão em aperto? Ele fez 3 perguntas, ó. Não me expulsastes da casa do meu pai? 2 perguntas. Por que agora vocês vêm a mim? Vocês me odiaram, me expulsaram, por que vocês vieram a mim? Eles responderam aí o que o Jefté perguntou? Então para você de ficar cavucando. Ficar querendo entender. Mas, escuta, mas por que você fez aquilo comigo? Por que você me traiu? Mas por que você me feriu? Por quê? Gente, pelo amor de Deus, o que é isso? Toda conversa assim termina em briga. E aquilo que era bom fica ruim. É o que acontece. O que nós precisamos compreender é parar de picuinha, é parar de conversinha. Não tem resposta, não tem. O ser humano tem atitude que ele não tem. Por que você fez isso? Não sei. Você tem resposta para tudo que você faz? Não. Você pode dizer, às vezes eu estava encapetado, demoniado, perturbado, sei lá, eu sei que eu fiz, não é? Mas você não tem explicação. O diabo tomou minha mente, igual a de Pedro, sei lá, eu fiz, mas me arrependi. Agora, Jefté podia ter levado para o lado pessoal, não podia? Porque o cristão, assim, tudo é para o lado pessoal. Não tem Deus, não tem diabo, tudo é para o lado pessoal. Não. Peraí, vocês me odiaram, me expulsaram. Não, agora vai embora, eu não quero saber de vocês não. Estou bem, estou com a vida feita, não quero saber não. Ele não fez isso. Ele simplesmente estava com o coração aberto para aquilo que Deus tinha para ele. Deus tem muito mais para você do que aquilo que você se virou. Você entendeu? Você não se vira? A gente se vira. Não é verdade? Vai daqui, vai dali, dá um jeito, não é? Você vai e amarra um negócio, e vai e põe um parafuso onde não é, e acaba fazendo um buraco maior ainda. Você se virou. Aí Deus chega para você e diz assim: você quer o melhor do que aquilo que você sabe fazer? Ah, eu quero. Não, Senhor, eu não quero não, eu quero ficar aquilo que eu sei fazer mesmo. Será que é isso que nós temos feito? Deus sempre, a vontade de Deus sempre será o melhor do que aquilo que eu estou fazendo agora, do jeito que eu posso, o melhor que eu posso. Deus tem o melhor para mim. Ele poderia ter dito assim: não, eu quero ficar com o chefe dos amotinados. Ei, chefe de amotinado, de bandido, de vagabundo. Ah, chefe de Israel, o que é melhor? O que é melhor? Opa! Aí você fica com aquele ressentimento, com aquela má, com aquele passado, com aquela vida medíocre e pobre, com aquilo que Deus tem para te dar. Espera aí um pouquinho, aí não é inteligente, não é? Aí não é inteligente. Ele tinha opção.
aquilo que foi, aquilo que ele fez, aquilo que o melhor que ele fez com o que ele pôde, e aquilo que Deus tinha, de graça, de graça, de graça. Ninguém tinha fé para combater os amonitas. Sabe por que Jefté tinha fé? Porque quem vence homens não tem medo de homens. Sabe quando você vai perder o medo daquilo que o ser humano faz com você? Quando você passar pela etapa e vencer homens. E vencer gente. Passar por humilhação, por desprezo. Passar por situações adversas. Levantar sua cabeça, virar a face. E entender que você também é ser humano e que você também já falhou com muitas pessoas, e não fazer daquela pessoa que falhou com você alguém com o direito de ir para a cruz, de ser morto, de ser exterminado, de você olhar e dizer: eu também já errei, você está perdoado, em nome de Jesus, morreu, acabou. Quando você passar pelo exercício e ser pós-graduado em perdão humano, você não vai ter medo do que o diabo levanta contra a sua vida usando o ser humano. Jefté não tinha medo dos amonitas. Sabe por quê? Porque ele tinha lutado uma luta muito difícil na vida dele. Ele lutou contra os irmãos. Ele lutou contra os cidadãos daquela cidade. Então ele não tinha mais medo de gente. Quando você passa por situações na sua vida, onde você consegue compreender, entender que o perdão é essencial, que o amor é ideal, e que você tem que amar e perdoar e andar a segunda milha e virar a face e parar de ser juiz para ser servo de Deus. Você não tem medo de luta, de batalha nenhuma. Você enfrenta todas elas porque você reconhece aquilo que nós cantamos: Deus, eu não tenho direito de nada. Esse irmão me ofendeu, mas quem queria ofender? Um pobre coitado, eu não sou nada, eu não sou ninguém, Deus. O Senhor é tudo na minha vida, o Senhor é tudo para mim. Dá a impressão que o irmão ofendeu foi Deus. Se é Deus e o irmão ofendeu. Ah, irmão, se ofendeu Deus ali. Os atributos divinos estão naquela pessoa. Então você está. Porque às vezes a gente tem que tomar cuidado com quem a gente pisa. Porque às vezes se ofende um crente de verdade, não tem problema, você falha, todo mundo falha. Aí o crente nem perdoa, nem liga, não leva em consideração. Aí quando você ofende um cristão que é meio paraguaiano assim, meu irmão, a coisa é complicada. Olha a coisa, ele fica atravessado com você, parece aqueles espinhos. Ele fica atravessado com você na garganta. Meu irmão, passa anos e ele olha para você ainda assim, ó. Tipo, vacila para você ver. É complicado. Então, até para falhar, você tem que ver com quem você fala. E nós temos na vida oportunidades que Deus nos dá que são únicas. E Jefté recebe uma oportunidade de Deus de alcançar o melhor, de alcançar muito mais. E Jefté não tinha medo. Era o único capaz, porque havia vencido batalhas emocionais. Havia vencido a batalha contra o desprezo, havia vencido a batalha contra a dor, havia vencido a batalha contra a rejeição, havia vencido a batalha contra as feridas. O que são os amonitas diante dessas batalhas? Diga assim comigo: eu preciso vencer batalhas emocionais para que eu seja apto para vencer batalhas espirituais. Enquanto você não vencer dentro de você, do seu próprio coração, não adianta você querer vencer o diabo, nem as miríades, nem nada, você não vence nada. É aquilo que Paulo diz: vencedor duas vezes, mais que vencedor, aquele que vence dentro de si e aquele que vence fora. Gileade era apto e capaz porque havia vencido. A Bíblia diz assim no versículo 8: disseram os anciãos de Gileade a Jefté: por isso tornamos a ti para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciãos de Gileade: se me levardes de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der,
nos der diante de mim, então eu vos serei por chefe. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Diga glória a Deus. A vontade de Deus para a sua vida é que você esteja pronto e preparado para quando chegar o momento e a hora da grande oportunidade que Deus tem para você, você esteja livre, desembaraçado e desligado de tudo aquilo que foi, e estar totalmente preparado para tudo aquilo que é. Você já imaginou a hora que Deus chegar, com a oportunidade que Ele tem para você da virada da sua vida, e você ainda estiver preso, remoçado, angustiado, aflito, com toda aquela situação que é um atenuante na sua vida, e você olhar e dizer: Deus, eu não estou preparado. O despreparo é uma coisa terrível. O despreparo é algo absurdo que tem acontecido na vida dos cristãos. Eles não estão preparados para perdoar, não estão preparados para amar, não estão preparados para os combates, para as ciladas, para a tentação, para a armadilha, e caem e tropeçam, e se embaraçam, e se embananam, e aí olham para o céu e nem sabem quem são, não sabem o que Deus quer para eles, não conhecem a vontade de Deus, vivem embaraçados em sua insensatez, e aí vão de miséria em miséria. E assim é o que tem acontecido. Existem coisas na sua vida que acontecem não por vontade de Deus, mas Deus é soberano acima de todas as coisas, e você tem que ter essa consciência. Deus não quer que um ser humano magoe o outro, mate o outro, fira o outro, não. O mundo jaz no maligno, e as obras de Satanás é roubo, morte e destruição. Mas Deus é soberano para fazer justiça na sua vida. E a sua ira não produz a justiça de Deus. A sua ira produz a sua própria maldição. Então você tem que crer e confiar em Deus, e entregar a sua situação a Deus, e estar pronto e preparado para o momento em que Deus bater a sua porta e dizer: está preparado, filho, está preparada, filha, para aquilo que eu tenho para a sua vida, para a glória, para o louvor, para a vida que eu tenho preparado para ti. Estou. Essa é a resposta que Deus quer ouvir. Vamos deixar o passado? Vamos deixar quem foi? Você pode imaginar os olhos dos irmãos de Jefté, ao olhar aquele filho mais velho, que foi desprezado e humilhado, agora juiz de Israel. Mas Jefté estava pouco preocupado com seus irmãos. Não gaste tempo preocupado com o que os outros estão pensando, com o que os outros estão falando, com o que os outros estão comentando. Não. Use o seu tempo para agradar a Deus e fazer a vontade de Deus na sua vida. Dizer: Senhor, o meu coração tem que estar limpo, a minha mente renovada, para quando o Senhor vier até mim com o convite da virada da minha vida, eu possa dizer: amém, estou indo, sim. Jefté não teve medo dos amonitas, de jeito nenhum. Teve uma vitória expressiva contra eles. Tudo por quê? Porque havia vencido a família. Quem vence em casa, vence em qualquer lugar. Diga isso para o seu irmão. Jesus diz assim, que os inimigos do homem seriam a própria família. Quem vence dentro das 4 paredes, vence qualquer demônio. Pode ser com 4 chifres, com 10 chifres, com tudo quanto é chifre. Quem vence ferida de amigo, quem vence ferida de queridos, vence qualquer demônio, vence qualquer batalha. E Deus quer te fazer um vencedor. Quer que você tenha um coração limpo. Quer que você tenha um coração puro, um coração transformado.